Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso estudo do livro Comunicação Não Violenta. E antes da gente começar, eu quero trazer para vocês, aquela prática que a gente faz diariamente em todos os nossos estudos, onde a gente vai reforçar o eu sou, que é uma maneira de mudar o nosso foco, de fortalecer as características positivas do eu. Depois nós vamos trazer os motivos de gratidão mental através das músicas e depois nós vamos trazer a visão positiva de futuro. Porque principalmente agora que nós estamos no início do ano, é muito importante a gente resgatar essa visão. Por quê? Porque a visão de futuro é para onde nós estamos indo. Então, quando a gente tem clareza dessa visão, nós conseguimos de maneira muito mais efetiva buscar os caminhos, o nosso cérebro busca os caminhos para que a gente possa chegar lá. Então, agora eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, a prestarem atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Tomar consciência do aqui e do agora. Respirem fundo, soltem. E nesse momento que vocês possam trazer: eu sou amor, eu sou vida, eu sou sabedoria, eu sou capaz, eu sou luz, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou leveza, eu sou empática, eu sou amiga, eu sou mansa e pacífica, eu sou amor incondicional, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. E respira e se apropria desse estado. E agora você começa a trazer os motivos de gratidão. Sou grata pela vida, pelas oportunidades, pela saúde, por mais um ano que começa, por receber essa página de 365 dias, esse livro em branco, para que eu possa escrever uma nova história. Sou grata pela família que me acolhe, que caminha comigo, que me sustenta. Sou grata pelo trabalho, onde eu tiro o meu sustento, onde eu me vejo diante de desafios que me provocam a crescer, a melhorar, a superar as minhas limitações. Sou grata aos filhos, ao companheiro, que sempre caminham comigo, que me desafiam, mas que também me fazem crescer, que me acolhem, que me dão a oportunidade de ser útil. Sou grata a tanta beleza que eu posso ver. Sou grata por conseguir enxergar aquilo que me convém e o que não me convém, por já ter clareza daquilo que posso e devo separar e eliminar da minha vida. Sou grata, sou grata, sou grata. E agora vocês vão trazer a visão na tela mental, de olhos fechados, a visão positiva de futuro. Traga a imagem como se fosse um retrato. Você, com seu sonho, seu objetivo alcançado, se olha ali no seu Everest,
se veja ali alcançando, sendo aplaudido, comemorando, celebrando o momento, fecha a porta, celebrando esse momento em que você está ali, recebendo aplausos com as pessoas que você ama, junto com você. Então que você possa ali encher o seu coração de alegria. Respira fundo, coloca um sorriso nos seus lábios. É você alcançando o seu Everest, sendo premiado, sendo validada, sendo aplaudida, com as pessoas que você ama naquele lugar que você esperava. Se é um trabalho, se é uma promoção, se é o lançamento de um livro, não importa, é você no seu Everest, com todas as pessoas que você sonhou junto com você. E se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Se você viu, ouviu e sentiu, aconteceu. Então agora vamos voltar aqui para o aqui e para o agora, para que a gente possa se abastecer, né, com esses conhecimentos que nós vamos trazer aqui sobre comunicar, né, sobre a comunicação, porque o que a gente observa, na verdade, é que o nosso maior desafio nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, é a comunicação. A comunicação é o que nos conecta com as pessoas. Comunicar é você interagir com as pessoas. É a forma como você cria laços, como você conhece alguém, como você passa a impressão a seu próprio respeito. É a forma como você conhece as pessoas, como você é capaz de vender um produto, é a forma como você é capaz de acolher alguém, ou seja, tudo passa pela comunicação. E muitas vezes a nossa inabilidade de comunicar compromete o nosso entendimento do outro e também que o outro nos entenda, né? E a gente precisa de trazer isso, essa clareza, para que nós possamos construir pontes ao invés de muros. E continuando aqui, né, na nossa leitura, nós vamos falar hoje sobre a empatia, né? Receber com empatia. Nós vimos que a comunicação não violenta, ela passa por dois aspectos: expressar com sinceridade e receber com empatia. Então nós vimos ao longo dos estudos que nós estamos fazendo que para que a gente possa ter uma comunicação compassiva, né, que é uma comunicação com compaixão, no sentido de buscar entendimento, no sentido de acolher aquilo que o outro está vivendo, buscar entender o que ele está vivendo, passa por 4 caminhos, né, 4 etapas. A primeira é da observação, você observar o que está acontecendo sem julgar, né, sem analisar, procurar de fato se destituir da crítica, de uma análise prévia, procurar entender os fatos. Depois você procurar entender qual é o seu sentimento, o que você está sentindo a respeito daquilo que você está vivendo.
ou daquilo que a pessoa está passando, não apenas buscar entender o que você está sentindo, como também buscar perceber o que o outro está sentindo para que ele traga na sua fala este conteúdo, né? Para que a sua fala esteja carregada com esta emoção. Depois, o terceiro é qual a necessidade, qual a sua necessidade ou a necessidade do outro que não está sendo atendida ou que está sendo atendida para ele estar feliz, para ele estar contente, para ele estar tão expansivo, né? E por fim, você fazer o pedido, você poder receber, pedir com empatia, você pedir o bem da vida que você necessita, né? Aquilo que está faltando para que você se sinta bem, se sinta compreendida. E é muito interessante, gente, que muitas vezes, e nós vamos, a gente não tem uma clareza do que é empatia, né? Não é verdade? E empatia, ela é a compreensão respeitosa daquilo porque os outros estão passando. E a empatia, ela é confundida muitas vezes com uma forma de aconselhamento, com uma forma de você dar sugestão, de você animar as pessoas. E empatia não é nada disso. Olha aqui, a empatia pelos outros ocorre quando nos livramos de ideias preconcebidas, de julgamentos a respeito deles. Empatia é você ouvir e buscando compreender aquilo que o outro está passando. E quando a gente fala de empatia, gente, passa por uma escuta ativa. A empatia compreende você estar inteiro para ouvir e para compreender. É você estar ali entregue apenas para acolher aquilo que a pessoa tem para te dizer, o que é muito desafiante. Por que é desafiante termos empatia? Porque a empatia pressupõe a atenção plena. E a atenção hoje é o maior ativo que nós temos. Por quê? Porque todos estão disputando a nossa atenção o tempo inteiro, né? As redes sociais, as pessoas, todo mundo está em busca da atenção do outro. E o amor, né? A empatia, o acolhimento, ele passa pela atenção, pela entrega, muitas vezes pelo silêncio, pelo tempo que você dedica ao outro. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e eu era workaholic e eu tinha assim, eu não tinha tantos conhecimentos e eu estava com eles sem estar com eles. Eu vivia com eles no celular, fazendo alguma coisa no computador e eu não estava presente. E eu lembro da minha filha me falar: "Mãe, me ouve!" Sabe? Ela pequena falava isso: "Mãe, me ouve!" Porque eu estava ali apenas de corpo, mas eu não estava ali presente, no estado de presença. Eu não estava ali escutando o que ela tinha para me dizer. Então, a pessoa se sente desrespeitada e desconsiderada. Quando a gente não está presente, e parece tão interessante que hoje, mínimas coisas que as pessoas fazem, a gente dá um valor tão enorme, né? Um gesto delicado, uma escuta ativa, um agradecimento por algo que você fez de uma maneira diferente. Isso gera em você, em nós, né, uma surpresa tão grande. Por quê? Porque as pessoas não estão presentes. Elas estão, ao mesmo tempo que estão com você, estão pensando em outra coisa, já estão pensando na resposta que elas vão te dar.
Elas não estão ali, nós estamos vivendo no automático. E com isso, nós não estamos nos entregando ao outro, nós não estamos dando atenção ao outro. E o outro não se sente considerado, ele não se sente acolhido, ele não se sente respeitado. E isso é muito interessante, que até mesmo nas empresas, né, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de criar laços, né, quando a gente fala de uma liderança eficaz, de criar relação de confiança, a primeira coisa que a gente vê é o quê? Escuta ativa. Se interessar pelo que o outro está falando. Dar um feedback sincero e observar a reação. Estar atento, ver a pessoa. Porque você só consegue dar um feedback quando você está observando essa pessoa. E observando sem julgamento. Né? É ser sincero com ela, é buscar entender o que faz com que ela haja dessa maneira. Então, a empatia, ela passa por algo muito maior do que apenas sorrir para o outro, do que apenas dar bom dia. É você dar muito mais do que um bom dia, é você dar você naquele momento para o outro. É você dar a sua atenção plena ao outro. É você estar inteira na sua interação com o outro. E isso é o rapport. Você só consegue criar rapport com o outro, né? Que é essa interação onde há uma confiança, uma empatia, né? Uma conexão verdadeira quando você está presente. E muitas vezes a gente quer vender as coisas para as pessoas, a gente quer criar relacionamento com o outro, a gente quer aproximar, quer criar conexão, mas não faz nada disso. Não nos dispomos a estar ali, presentes, né? Com essa atenção plena para o outro. E como que a gente faz para poder estar ali nessa atenção plena? A primeira coisa, gente, é saber ouvir. Ouvir o que o outro tem a dizer até que ele conclua as suas ideias, né? É você ouvir buscando compreender. Não ouvir apenas com seu intelecto, com seu racional e com aquela ideia que você já tem do que aconteceu pré-concebida. Porque quando você ouve o outro com essa ideia já pré-concebida, você criou um muro para a interação. Você não escuta o que o outro está falando. Você só fica remoendo aquilo que você pensa, sem dar ao outro a oportunidade de dizer aquilo que ele pensa. E talvez, né, a partir desse outro ponto de vista, você poder crescer e abranger o ponto de vista dele. Não que você vá concordar com ele. A empatia não implica a concordância, né, ou se submeter a algo. Implica que você está disposta a se abrir para compreender e assim poder refletir a partir de algo, para finalmente decidir se você vai absorver aquilo, adotar aquilo ou não. Mas estar ali buscando entender o ponto de vista do outro é empatia, né? E nós já vimos aqui que a cada vez que nós crescemos para entender, compreender o ponto de vista do outro, somos nós quem ganhamos, somos nós quem aumentamos a nossa sabedoria, né? Nós trouxemos aqui uma vez a metáfora do elefante, né? Suponhamos que cada um de nós fôssemos um cego.
e fôssemos descrever o elefante a partir do tato de uma parte do corpo dele. Então, um está na tromba, outro está no rabo, outro está na orelha, outro está na barriga, outro está nas patas. Cada um vai perceber o elefante sob a sua perspectiva. Um que está na pata vai achar que é o tronco de uma árvore, que elefante é o tronco de uma árvore. O outro que está na tromba vai achar que o elefante é uma mangueira, parece mais uma mangueira. Outro que está na orelha vai achar que o elefante parece mais uma cartilagem. Agora, quando nós juntamos o ponto de vista de todos, vocês concordam que nós conseguimos ter uma ideia mais próxima do que seja realmente um elefante? E é exatamente isso. Quando nós nos abrimos para uma escuta ativa, para procurar não apenas escutar com o intelecto, mas escutar com a alma, o ponto de vista do outro, a ponto disso nos gerar uma reflexão, né, destituída de julgamentos, aí sim nós conseguimos de fato estarmos ouvindo com o coração, estarmos sendo empáticos. Depois, ouvir o outro sem estar ali enquanto o outro fala, elaborando uma contra-resposta, um contra-argumento, né? Sem estar pensando no que você vai falar com ele naquele momento, né? Logo quando ele acabar de falar. Dar o tempo para que ele fale, haja ali um respiro e você possa elaborar a sua fala. Responder considerando aquilo que o outro falou, ao invés de simplesmente entrar numa outra abordagem totalmente diferente, como se você estivesse ignorando tudo aquilo que foi colocado. Então, quando você... outra coisa também, checar se você não entendeu e ser solidário. Então, você está me dizendo isso, isso e isso. Então, você está me dizendo o quanto foi difícil para você fazer tal coisa, o quanto doeu você ter recebido aquela fala daquele jeito. Quando você, muitas vezes, repetir o que o outro fala, é uma forma de você dizer, olha, eu estou aqui e estou atento, estou te ouvindo, estou te entendendo. E não é fácil. O livro traz que alguns comportamentos que nós confundimos com empatia. E é muito comum, e eu quero trazer aqui para vocês. Muitas vezes, né, diante num diálogo, as pessoas buscam, a gente tem uma necessidade, né, uma crença de que nós temos de consertar as coisas, as situações, de que nós devemos fazer os outros se sentirem melhor, se sentirem bem, né? Então, isso faz com que nós tenhamos reações diante de problemas, diante da dor do outro, que muitas vezes nos afasta da compaixão. Ao invés da gente ser mais ainda compassivo com o outro, esses comportamentos nos afastam da compaixão. Então, um deles é o quê? Alguém vem falar para você, trazer uma dificuldade que ela está tendo, um problema, vem compartilhar algo com você e você vai, primeiro, aconselhar. Eu acho que você deveria... por que você não... Né? A pessoa está ali compartilhando uma dor e você vem aconselhar o que ela deve fazer. Depois, depreciar o sentimento dela. Isso não é nada. Você lembra o que fulano passou? Né? Espere até só ouvir o que aconteceu comigo. Quantas vezes as pessoas falam isso? Diminuindo a dor do outro.
diminuindo aquilo que ele está sentindo ou que aconteceu. Ah, não, tem muita gente pior que você. Não interessa. Ela está sentindo aquilo, né? Depois, instruir. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva, se pelo menos você fizer isso, isso e isso, ou acontecer isso, isso e isso, né? Consolar. A culpa não foi sua. Você fez o melhor que pôde. Consolar a pessoa não é ser empática. Muitas vezes a gente tenta aconselhar para minimizar, para tentar minimizar a dor. E isso não produz os efeitos necessários. A pessoa não se sente acolhida. Depois, contar um caso. Ah, isso me lembra uma ocasião que aconteceu isso, isso e isso. Ou então encerrar o assunto. Ó, anime-se, deixa isso pra lá. Não se sinta tão mal. Aquilo tá remoendo na cabeça da pessoa. Não adianta você falar, não, vamos acabar com esse assunto, vamos parar de falar sobre isso. Parar de falar sobre algo não faz com que o algo desapareça, né? Prestar solidariedade. Ah, coitadinha. Nossa, você tá sofrendo demais. Nossa, absurdo aquilo que o fulano fez. Isso também não é acolhimento, né? Perguntar, quando foi que isso começou? Isso é típico, gente, essa frase de médico, de psicólogo muitas vezes, de psiquiatra, né? Me conta quando que isso começou. Ou seja, querer entender racionalmente aquilo que aconteceu e de uma forma técnica, né? Muitas vezes isso acontece com médicos diante de você está vivendo ali uma dor terrível, né? Dor física. E o médico, muitas vezes, óbvio que ele tem que saber de onde que surgiu, tentar buscar fazer um diagnóstico, né? Tanto o psiquiatra, até mesmo o psicólogo. Mas quando não passa disso, e após o entendimento, quando não tem uma empatia, você sente que aquela pessoa é fria. Você não se sente acolhida, você se sente péssima, né? Depois, explicar-se. Ah, eu ia telefonar, mas não consegui, tarará, tarará. Você dá uma justificativa e corrigir. Não, você está olhando as coisas por um lado que não é bem como aconteceu, né? Não foi bem assim. Gente, tudo isso, né? É óbvio que vão ter momentos em que você pode, né? Depois que a coisa evoluiu, né? E que há uma abertura para essa troca, você pode trazer alguns pontos dos quais nós falamos aqui. Mas acolher com empatia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é só ouvir. Ouvir com atenção, ouvir com o coração. É ouvir estando inteiro e estando entendendo exatamente o que está acontecendo. Sabe? E isso muda tudo num relacionamento. Ele traz aqui um rabino, né? Quando perdeu o seu filho, né? A experiência de que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E aí ele traz que o rabino conta como foi doloroso para ele quando seu filho estava morrendo, ouvir as pessoas tentando animá-lo, né? Ou dizendo, fazendo com que ele se sentisse melhor. E o pior foi ele perceber o quanto ele fazia isso com as pessoas. É só quando a gente vive algo que a gente percebe o quanto aquilo foi bom ou não foi positivo, né? Eu lembro que quando meu pai morreu, foi tão importante para mim
as pessoas do meu trabalho, as pessoas irem no velório, eu sempre achei, poxa, já morreu antes, né? Tudo bem, quando é pessoa próxima, eu vou lá, vou abraçar e tal, mas a presença, você se sentir acolhida, é uma coisa, pessoal, né? Mas aquilo para mim foi tão importante que hoje eu não deixo ir em nenhum velório de pessoas que né, são caras para mim e também daquelas que são do meu relacionamento. Por quê? Porque eu vivi isso na pele. E não era para falar nada, era só para me abraçar. Naquele abraço e naquela presença, a pessoa estava dizendo: eu me importo. Eu me importo com a sua dor. Eu me importo com o que você está vivendo. Só isso, sem dizer palavras, elas estavam sendo empáticas com a minha dor. E é isso que a gente precisa entender e ser empática com a dor do outro, muitas vezes com o silêncio, né? E aí ele fez uma experiência que eu achei muito interessante, que ele reuniu 23 profissionais de saúde mental, né? E pediu que eles escrevessem, palavra por palavra, como responderiam a um paciente que dissesse: eu estou me sentindo muito deprimido e não vejo nenhuma razão para seguir em frente. E aí ele percebeu, né, que na maioria, ele recolheu várias respostas em que os profissionais escreviam, por exemplo, a principal das respostas era: quando isso começou? Né, dando a impressão de que o profissional primeiro queria obter informações necessárias para diagnosticar e depois tratar o problema. Ora, uma pessoa que está comunicando que não está tão deprimido, que não está vendo sentido para continuar, né? E você pergunta: quando que isso começou? Você não está sendo nem um pouco empático, nem acolhedor, né? Muitas vezes a pessoa, por não se sentir acolhida, amparada, por não sentir que o outro se importa e que ela é importante, acaba fazendo algo que realmente não precisava, porque não consegue ver uma nova perspectiva. E aí ele traz que o entendimento racional impede a empatia, né? Então ele traz a ideia de que nós precisamos, para ser empáticos, captar as necessidades que não estão sendo atendidas dessa pessoa, para que a gente possa acolhê-la na sua necessidade. O que você precisa, né? O que eu posso fazer para que você se sinta melhor? Né? Ou tentar entender o sentimento por trás daquilo que a pessoa está vivendo. A atenção ao que os outros necessitam e não ao que estão pensando. Focar nisso, né? Qual necessidade o outro tem que precisa de ser atendida para que ele se sinta melhor? É buscar o que está por trás daquela interação e não por trás daquilo que ele está pensando, né? Então, assim, é muito importante, gente, que antes que a gente peça informação para os outros, que a gente manifeste o que a gente está sentindo. Nossa, eu estou com você, eu tô entendendo a sua dor, eu tô aqui sofrendo, tá doendo em mim, só de te ouvir falar. E aí você pode perguntar: o que você precisa? O que eu posso fazer para que você se sinta melhor? Muitas vezes repetir aquilo que ele disse. Então, você está dizendo que foi assim que essa pessoa agiu? Que foi assim que você recebeu?
Você está sentindo isso? Porque aí você encoraja o outro a falar mais, a expor mais, porque você comunica que você está entendendo e que você está ali junto, com paixão, sofrendo junto com o outro, né? E isso contribui para esse maior entendimento. Então, gente, atrás de falas intimidadoras, há apenas pessoa pedindo sua necessidade, que suas necessidades sejam satisfeitas. Uma mensagem difícil torna-se uma oportunidade de enriquecer a vida. Aqui depois ele traz como que você é empático quando a pessoa ela está sendo mais agressiva. Isso nós vamos deixar para o nosso encontro da próxima semana. Mas sempre que, e isso é muito interessante a gente pensar que no relacionamento de casal, né, relacionamento entre pais e filhos, até mesmo relacionamento no trabalho, quando a pessoa está chateada, quando ela está para baixo, né, ela precisa desse acolhimento, ela precisa ser vista. E ser vista, muitas vezes, é só observar, às vezes é pegar na mão do outro, às vezes enquanto o outro está cabisbaixo, é um abraço. Então, que nós possamos estar presentes. E é interessante que quando a gente está ali inteiro, quando a gente está presente e abertos para acolher, para ouvir o outro na sua plenitude, a gente sabe o que fazer, porque a gente se deixa entrar na vida do outro e deixa que o outro entre dentro de nós. E quando a gente está aberto, a gente sabe como acolher, o que fazer para acolher, né? Agora, quando você ouve com o racional e com a intenção e com o desejo de fazer com que o outro se sinta melhor, né? Você atropela as coisas. E é muito importante a gente entender que para toda superação de tudo que se vive, é necessário o luto. De todas as coisas. Muitas vezes, um emprego que você perde, você precisa viver o luto. A dor daquilo que você passou, o impacto daquilo que aquilo gerou em você. Você precisa de um tempo, de uns dias, às vezes um mês, para você recuperar. E cada um tem o seu tempo. E não é nesse tempo que você vai falar, não, bola para frente, agora vamos procurar outro emprego. Não. A gente precisa ter os ciclos. É o ciclo do luto. É só quando esse luto finaliza que você consegue abrir-se para uma nova perspectiva. É muito importante a gente respeitar esse momento. Falando da dor, falando como você está se sentindo, hoje você está um pouco melhor, como é que está o coração. E isso é tão sério que eu lembro que quando a minha irmã, ela engravidou, que ela foi mãe solteira, esse era um assunto velado aqui em casa, né? Meus pais já tinham acolhido ela, já tinham aceitado, né? Que é o grande desafio sempre, né? Desse primeiro momento, mas falar sobre a dor, falar sobre alguém que partiu, falar sobre a perda de um emprego, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos reorganizar nossas contas. Gente, isso é fundamental para diluir a tensão daquele infortúnio. Você precisa falar. E a maioria das pessoas tem a tendência de não falar sobre a dor, para que aquilo não doa mais. Mas não falar sobre a dor dói mais. Por quê? Porque você fica com ela sozinha. Você não dilui, você não compartilha, você não escuta. E cada vez que você fala da sua dor, você está diluindo a tensão que ela provoca sobre você.
Cada vez que você permite que o outro fale sobre a dor dele, você está diluindo a tensão, você está permitindo que aquilo vá se diluindo até que aquilo perca força dentro de cada um. Então, fingir é aquela, como é que fala? É aquela harmonia artificial. Isso, gente, é a pior coisa que existe na vida de qualquer família. É a pior coisa que existe para uma relação, para um relacionamento, seja profissional, seja amoroso, seja familiar. É aquela harmonia artificial, todo mundo fingir que não está acontecendo, que não está vendo, já foi dito que já foi superado. Não é superado enquanto não é falado, refalado, repassado, discutido. Porque muitas vezes você fala numa primeira conversa, você dilui algumas coisas, você até elabora e entende, mas depois volta o sentimento que muitas vezes se sobrepõe ao seu entendimento e a dor volta. Então, muitas vezes é preciso falar e falar e falar e falar. Obviamente, a terapia tem um papel fundamental nesse processo. Mas nós, como membros participantes da relação, a gente precisa falar. Não vamos aceitar uma harmonia artificial, porque, como o próprio nome diz, ela não é real, ela é artificial. E uma hora ela vai vir à tona e vai fazer com que tudo o que parecia em paz desmorone. E é muito melhor que a gente vá diluindo isso aos poucos, além, gente, de ser uma grande oportunidade de promover uma conexão, uma relação de confiança, uma oportunidade de criar laço, porque a pessoa vai dizer: com ela eu posso contar em qualquer situação. E isso, gente, não tem preço, sabe? Você criar uma amizade, uma confiabilidade em que você diz: eu preciso é compartilhar com ela, com ele. E isso é no casamento, isso é com filho, isso é numa relação profissional. E é assim que você cria esse sentimento no outro. É assim que você cria conexões e laços profundos para a vida, estando ali com o outro, no momento que ele mais precisa e ajudando ele a digerir aquilo. Eu tenho uma relação de gratidão tão profunda com uma amiga. Quando eu fui mãe solteira, eu fui mãe solteira de gêmeos, né? Vocês já sabem. E quando eles eram pequenos, eu ia, tipo assim, já estavam com um ano e pouquinho, eu ia quase que de 15 em 15 dias no sítio de uma amiga. E ali a gente ficava na piscina com eles, tinha outras crianças. E ali eu me sentia bem, me sentia acolhida, sabe? Porque tinha crianças, ela não era casada, não tinha filho, mas ela tinha sobrinhos. Enfim, eu me senti 100% acolhida. Essa amiga, ela não mora perto de mim, eu não tenho convivência com ela mais, mas eu tenho um amor muito profundo por ela. Por quê? Porque no momento que eu mais precisei, ela estava ali. E a gente não falava de filho, a gente ria, a gente falava amenidades, falava bobagem, mas ela estava ali, do meu lado. Então, gente, são pequenos gestos que você cria uma relação de confiança para o resto de uma vida. Então, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós temos e aproveitar de verdade, estarmos atentos
para criarmos conexões, para aprofundarmos os nossos relacionamentos, para fazer com que o outro se sinta único, importante e acolhido, né? E que nós temos tanto para dar e muitas vezes damos da forma errada, que nós possamos de fato saber acolher o outro, porque não tem nada mais precioso do que se sentir amado, acolhido no momento de dor, no momento em que você mais precisa. E eu tenho certeza que todos nós sabemos fazer isso. E que a partir dessa aula de hoje, nós temos muito mais clareza do que significa acolher o outro do que antes. E que a gente possa praticar e parar de querer dar conselho, dar sugestão, direcionar a pessoa, dar explicação. Muitas vezes é só o quê? Eu estou aqui com você. Eu me importo com o que você está vivendo. Então, eu vou finalizar aqui para a gente poder falar um pouquinho, mas só vou terminar a gravação aqui. Então, quero que vocês compartilhem, né, esse conhecimento com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser empáticas. E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira para mais um dia de estudo dessa inteligência, né, que é a comunicação assertiva.